Olá, meus amigos, eu sou o Dr. Guilherme, estamos aqui mais uma semana no Papo Medcode, aquele papo super descontraído e agradável sobre um tema relevante da prática médica. Hoje, mais uma vez, eu estou aqui sozinho, estou sem meu companheiro Áureo do Carmo, mas resolvi trazer um tema super interessante para vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre tratamento canabinoide, né, que tem sido chamado aí por alguns de medicina canabinoide. Né? O termo medicina canabinoide ele pode ser um pouquinho confundido com uma especialidade médica, né? Mas ele não chega a ser uma especialidade médica. Na verdade, é uma modalidade terapêutica e que são utilizados substâncias presentes na planta cannabis sativa, né? A famosa maconha. Né? O interessante, né, é que essas substâncias canabinoides presentes aí na cannabis sativa elas têm interações com diversos receptores, né? Os principais, talvez, aí, mais relevantes no momento, seja o receptor CBD1 e CBD2, que tem tanto ação do canabidiol, que é uma substância que a gente vai falar bastante nesse Papo Medcode de hoje, quanto também do THC, né, que é a substância talvez mais famosa aí em relação à maconha, né? Os receptores CBD1 e CBD2, eles têm relação um pouco com apetite, né? Muita gente sabe da famosa larica, né? E sabe que o THC acaba estimulando o apetite de alguma maneira, mas o canabidiol, ele tem muitas vezes uma ação supressora do apetite. Já houve época, né, por volta aí de 2008, que foi lançado no mercado, né, um medicamento chamado Rimonabanto. Né? O Rimonabanto ele era um saciatógeno de primeira. Você utilizava o medicamento e o paciente tinha uma grande saciedade, conseguia perder bastante peso, né? Isso numa era antes dos medicamentos com ação em GLP-1. Né? O problema, né, do Rimonabanto é que ele não deveria ser utilizado em pessoas com depressão, né, ou transtorno bipolar, ou uma alteração depressiva menor. E esses pacientes, né, que tinham essas alterações e era prescrito esse medicamento, alguns deles chegaram a se suicidar, né, levando aí o medicamento a ser retirado do mercado. A gente chegou a conversar sobre isso um pouquinho no Papo Medcode sobre obesidade. A questão é que, além desses receptores CBD1 e CBD2, né, essas substâncias canabinoides elas têm ação, por exemplo, em receptor de serotonina, receptor de dopamina, levando aí a alterações de humor, né, elevando o humor daquele indivíduo, tendo aí potenciais, por exemplo, nos transtornos de humor, como, por exemplo, a depressão e a ansiedade, né? E também tem ação em receptores metabólicos, como PPAR, tem também ação em TRPV, que tem ação analgésica, uma ação contra a dor e uma ação anti-inflamatória, né? Sobretudo nas questões neuropáticas, tem ação antioxidante e, por isso, tem sido estudada, por exemplo, na doença de Alzheimer, na doença de Parkinson. Tem também ação GABAérgica, com efeito anticonvulsivante e efeito sedativo também, que ajuda, por exemplo, na questão da ansiedade. Então, veja, a neurofisiologia dos canabinoides é bastante rica e cria um grande potencial. A grande questão, né, em relação a essas substâncias é que ela é aprovada pela Anvisa e é aprovada para o FDA em algumas situações muito específicas e que atualmente tem sido utilizado fora de bula, tem sido utilizado off-label para várias outras condições, necessitando de mais estudos. Existem 3 principais medicamentos canabinoides que são aprovados, né? O primeiro é o dronabinol, que tem aí em formulações de 2,5 miligramas, 5 miligramas, 10 miligramas, e que tem como a sua principal indicação a caquexia do HIV. Como eu disse para vocês, né, alguns desses canabinoides têm ação aumentando o apetite, né, ao contrário do que a gente pensa em relação, sobretudo, ao THC. E, por aumentar o apetite, esses pacientes, né, com caquexia do HIV
tem uma ampla inapetência, pacientes com câncer, por exemplo, têm uma ampla inapetência, o dronabinol pode ser utilizado via oral uma vez ao dia. O dronabinol também tem alguma ação antiemética, né, podendo ser utilizado, sobretudo, preventivamente em quimioterapias, utilizado aí 1 a 3 horas antes de uma sessão de quimioterapia. Então, o dronabinol ele tem aí indicações bem precisas, bem fechadinhas, dentro da sua bula, dentro da medicina, né? O segundo seria a anabilona. A anabilona é um medicamento canabinoide que tem a indicação específica como antiemético vinculado a sessões de quimioterapia, né? Ele tem uma apresentação aí de 1 a 2 miligramas, deve ser utilizado aí um comprimido, né, na noite anterior à sessão de quimioterapia e durante as sessões de quimioterapia, nos dias após essa quimioterapia, ele é utilizado aí 2 vezes ao dia. Então, a anabilona aí, ele é utilizado basicamente como antiemético. Mas talvez dos 3 medicamentos, o mais famoso é o canabidiol, né? O canabidiol, que já está aí aprovado pela Anvisa, tem pelo menos aí uns 4 anos, talvez 5, né? E que já tem, né, a sua formulação pronta para ser comercializada no Brasil, e também tem os chamados extratos de cannabis sativa, né? Qual a diferença dos dois, né? O canabidiol, basicamente, né, ele tem concentrações diferentes. Tem concentração de 20 miligramas por ml, 50 miligramas por ml, 100 miligramas por ml, 200 miligramas por ml. E o canabidiol, ele tem também THC, né? Mas ele tem o THC numa concentração inferior a 0,2%, né? Sempre que você tem o THC numa concentração inferior a 0,2%, a receita para ser prescrita é a receita azul, a receita B1, tá? Já os extratos de cannabis sativa, né, eles têm concentrações diferentes dessas daí, tanto de canabidiol quanto de THC, das mais variadas possíveis, inclusive sendo possível aí concentrações maiores do que 0,2% de THC. Aí, nesse caso, é utilizada a receita amarela, tá? Qual é a prescrição básica, né, do canabidiol dentro da medicina? A prescrição básica é em relação às epilepsias refratárias. A síndrome de Dravet, né, que é uma epilepsia uma idade muito jovem da criança, aí 1 ano de idade, vinculada também a convulsões febris, né? A síndrome de Lennox-Gastaut, né, que também é uma forma de epilepsia com tendência à refratariedade, com alteração do desenvolvimento neuropsicomotor, atraso de aprendizado, né? E também relacionada às crises epiléticas da esclerose tuberosa. Esclerose tuberosa é uma doença genética que dá alterações cutâneas e dá alterações neurológicas, inclusive com malformações neurológicas. Então, basicamente, o canabidiol em bula é para tratar convulsão refratária, né? Como eu disse para vocês anteriormente, ele age em vários receptores, inclusive aí em GABA e outros receptores vinculados aí à ação anticonvulsivante. Em relação à posologia, ele é utilizado pela via oral, também pode ser utilizado pela via sublingual. Inclusive, a via sublingual tem uma biodisponibilidade maior, mas a maioria dos produtos ele vem com conta-gotas e dosadores para administração oral. Ele deve ser utilizado inicialmente na dose de 2,5 miligramas por quilo dia, podendo ter incrementos a cada 2 semanas, dobrando as doses, podendo chegar até 25 miligramas por quilo ao dia, né? Ele pode ser utilizado uma vez ou pode ter suas doses divididas em 2 vezes ao dia, né? O canabidiol ele também tem outras indicações que a gente chama de off-label, que não constam na bula, né? Como, por exemplo, no tratamento do transtorno de ansiedade generalizada, que são utilizadas doses muito menores, né? Geralmente é utilizado inicialmente uma dose de 5 miligramas ao dia, podendo chegar aí 5 miligramas por quilo dia, né? Sendo no máximo aí 400 a 600 miligramas
por dia num adulto, por exemplo, né? Então, por exemplo, um adulto de 80 quilos, 5 miligramas por quilo dia dá 400 miligramas mais ou menos. Pode ser dividido em 2 tomadas, 200 2 vezes, né? E tenho que ressaltar para vocês que esse não é o tratamento padrão para ansiedade, tá, gente? É um tratamento, além de ser off-label, ele é direcionado, sobretudo, para aqueles indivíduos que têm refratariedade com os ansiolíticos, né? Com os antidepressivos com ação ansiolítica, como, por exemplo, o escitalopram, né? Então, o canabidiol ele entra aí como um recurso extra para o tratamento dessas condições. É utilizado também como relaxante muscular, né? Como vimos a ação em GABA, para aquela síndrome, né, da trapesalgia, síndrome miofacial crônica, né? Que o indivíduo tem uma dor no trapézio excruciante ao longo de meses, fibromialgia, né, refratária ao tratamento com relaxantes musculares, como, por exemplo, a ciclobenzaprina. Pode ser utilizado, sim, o canabidiol, né? E o canabidiol, nesses casos, né, de espasticidade e, por exemplo, de esclerose múltipla também, espasticidade de esclerose múltipla, ele é utilizado na dose, aí sim, 5 miligramas ao dia, podendo chegar a 40 miligramas ao dia. Então, numa dose bem inferior aí do que aquelas que a gente viu por quilo. Essa é a dose total, 5 miligramas dia, podendo chegar aí até 40 miligramas dia. Tem sido utilizado aí no Parkinson, no Alzheimer, tem sido utilizado muito também no transtorno do espectro autista, sobretudo naqueles indivíduos que têm agressividade, o transtorno opositor desafiador, aqueles indivíduos que têm ansiedade associada, transtorno de déficit de atenção associado, com aquela posologia por quilo, né? Geralmente utilizando inicialmente doses menores, meio a 1 miligrama por quilo dia, podendo chegar aí pela titulação de dose até 7,5 miligrama por quilo dia. Então, vejam, né? Existem as indicações formais em bula, que é para o tratamento das crises convulsivas de Lennox-Gastaut, Dravet e as epilepsias de esclerose tuberosa, mas tem várias outras indicações off-label, como eu citei anteriormente. Os principais aí contraindicações ao uso do canabidiol é o indivíduo que tem algum transtorno de abuso de substâncias ilícitas, ele não deve ser utilizado. Indivíduos com ideação suicida, né, pelo risco, né, de aumento de suicídio, não deve ser utilizado. E ficar atento à hepatotoxicidade, né? Tem que monitorar lá a TGO, TGP, bilirrubinas totais e frações, porque ele tem sim uma ação hepatotóxica residual, né? Você só deve interromper o uso por hepatotoxicidade se tiver aí um aumento de transaminase superior a 3 vezes o valor de referência e evitar associação com outras substâncias hepatotóxicas, né? Então, basicamente é isso, né, que nós temos hoje em relação à medicina canabinoide, né? Muitos outros estudos estão sendo feitos, né, inclusive para identificação de doses mais adequadas, intervalos terapêuticos mais eficientes, potenciais efeitos adversos não verificáveis até então. Então, conforme eles são utilizados aí na população, nós vamos adquirindo mais experiência, tendo mais publicação científica e mais também informação sobre o medicamento. Espero que tenham gostado do nosso Papo Med Code de hoje. Voltem na semana que vem. Um abraço e até breve.